Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe, o seu canal para você entender de renda variável de todos os ativos. Beleza, pessoal? Este vai ser o último Panorama do Chefe 2025. Por quê? Mês de dezembro, pouca liquidez no mercado, teremos poucas movimentações, tá? E o pessoal entra de férias, investidores também. E além disso, eu vou fazer uma prova de certificação do CNPI e eu vou precisar desse período também para estudar. Então, pessoal, torçam por mim, orem por mim, tá? Para a gente fazer essa certificação para dar a melhor qualidade dos investimentos para vocês. Beleza, pessoal? Mas eu fiz um panorama mais completo, fiz análise de ações da Bolsa Brasileira, fiz do mercado americano, fiz das criptomoedas e também fiz aquelas ações menores da Bolsa que a gente chama de small caps, tá? Vou elencar aqui vários ativos, tá? Das blue chips, né, que são as principais ações da Bolsa Brasileira. Eu fiz análise de 5, vou botar aqui 2 para vocês, as outras 3 vou colocar no grupo VIP. As small caps também fiz 5, vou botar 2 aqui para vocês e as outras 3 no grupo VIP. Falando de grupo VIP, eu quero lembrar vocês que ainda estamos na promoção da Black Friday, tá? Então, vocês vão ter acesso à nossa mensalidade por apenas R$19,90. Vamos manter essa promoção para vocês até sexta-feira, dia 5, tá bom, pessoal? A partir de então, quando passar esse período, nós vamos voltar ao nosso valor normal de R$49,90. Beleza, pessoal? Merchan feito. Vamos falar de índice da Bolsa Brasileira, mas antes, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, tá? Para quem chegou agora, muito prazer. Sou o Joseph Alberto. Nós vamos falar aqui de renda variável no canal Chefe da Bolsa. Você que chegou agora, ativa aí o sininho de notificações, tá? Para vocês ficarem a par dos nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui de Brasil. Bolsa Brasileira não para de subir, tá? Os nossos ativos vão muito bem, obrigado. Estamos valorizando bem nessa última fase aqui da Bolsa, no finalzinho do ano, e eu quero conversar com vocês aqui e mostrar sobre o índice da Bolsa. Vamos lá? Índice da Bolsa Ibovespa, tá? Não para de subir, em altas acima de altas, batendo aqui na casa dos 159 mil pontos, tá? Nós fomos enganados, pensamos que haveria uma correção, mas não houve. Pode ser que, olhando aqui pelo gráfico diário, pode ser que tenhamos uma distribuição aqui. O que é uma distribuição, Joseph? Vamos lá, fazer uma aulinha básica aqui de análise técnica, gráfica. Tivemos essa grande perna de alta, ele deu um recuo, bateu aqui, mas não rompeu ainda. O que podemos ver aqui que ele possa romper este topo para baixo, fazer um pullback aqui para buscar as regiões que já havíamos previsto. Beleza? Se vai fazer isso ou não, nós não sabemos, mas esperamos confirmações para fazer esse movimento, tá? E aí, o que a gente pode falar de ações aqui? Eu elenquei duas, uma eu já havia falado aqui há um tempo atrás e a outra eu tenho falado bastante aqui no nosso panorama. Vou falar de SUSB 3, tá? Suzano, continua numa região de interesse, tá? 47,39, 47,25 é uma boa opção para compra. Lembrando que Suzano é uma exportadora, ela é atrelada ao dólar, apesar de estar alavancada, né, porque ela fez alguns investimentos, eu ainda vejo como uma boa oportunidade. Tem bons fundamentos, paga bons dividendos, eu acho ela muito boa. E uma que eu vinha falando há um tempo atrás é Grendene. Grendene, para quem não conhece, setor de varejo, tá? Fez essa queda aqui porque o balanço não foi muito favorável, mas o varejo ele se recupera nesse final de ano. Por quê?
Por causa do 13º, vem esse período aqui, é mais aquecido o mercado varejista. Então, pessoal, eu vejo o Grendene como uma excelente opção no varejo para a gente comprar, tá bom? E falando de small caps, que são as ações menores da Bolsa, que elas não movem tanto o índice da Bolsa, eu quero falar aqui de vocês de Pomo 4. Marco Polo, uma ação do setor industrial, tá? Ela faz carrocerias de caminhões e ônibus, uma excelente empresa, tá? Paga dividendos, não é dos melhores, mas paga dividendos e está dentro desta região aqui, que nós na análise gráfica entendemos que isso aqui é uma acumulação. O que é uma acumulação, Joseph? Vamos lá. Ela fez essa grande perna de alta, tá? Fez um movimento de correção abaixo dos 50% disso aqui. Nós marcamos uma região de interesse e ela está parada nesta região de interesse. Aqui o dinheiro está trocando de mão. Os compradores estão começando a montar posição e os vendedores estão encerrando as posições deles. Então, Marco Polo eu vejo como uma boa opção, gráfico diário, uma boa opção, gráfico semanal, uma boa opção também. A partir de 6,46 já começa a ser interessante. Qual seria o alvo? O alvo seria mais ou menos essa região aqui de 6,46, 6,44. Beleza, pessoal? Uma outra ação que viemos falando aqui no nosso grupo Free, tá? Quem não conhece, nosso grupo Free é um grupo do WhatsApp, tá? Que ele é totalmente gratuito e lá viemos falando muito dessas ações. Uma delas foi Soja 3, tá? Boa Safra. É uma ação do setor do agro. O agro veio muito castigado nesse período, mas Boa Safra está fazendo uma boa recuperação aqui nessa área verde que nós já havíamos marcado, tá bom? Aqui no gráfico diário ainda não deu um movimento relevante. Nos 60 minutos, para quem tiver tempo de entrar, eu esperaria, nós já estamos comprados nela, né? Mas uma entrada mais segura, eu esperaria romper essa região, dar uma outra entrada para a gente voltar a fazer investimentos em Soja 3. Beleza, pessoal? E aí, falando de mercado americano nas máximas, tá? Tá difícil você ver oportunidades para a gente comprar de mercado americano, tá? Continuamos falando das mesmas ações, do mesmo segmento, mas eu vou falar de uma que tem me chamado a atenção, tá? Eu vou falar aqui da ação, primeiramente, eu vou falar de Mercado Livre, que é uma ação que nós já estamos comprados nela, estamos sofrendo um pouquinho, tá? Mas ela continua dentro desta região, parada dentro dessa região. Para a gente é favorável, porque já está movimentando um período de acumulação aqui, tá bom? Tô olhando ela aqui abaixo de 89,50. Se fizer um movimento relevante, nós estaremos comprando. Tá bom, pessoal? E uma outra ação que eu estava falando há um tempo, já estava analisando ela um tempo atrás, é Netflix. Netflix 34. Parou dentro de uma região aqui que é nosso interesse. Tá fazendo um movimento. Se ela romper 11,56, ela vai para cima. Tá bom, pessoal? Então são essas duas aqui do mercado americano. Eu esperaria o mercado americano dar uma corrigida para a gente fazer melhores trades, melhores movimentos. Mas essas duas aqui, apesar de ser um setor mais sensível, né? No caso, Mercado Livre, setor de varejo, e Netflix, setor de entretenimento, mas ainda assim eu vejo como oportunidade. Tá bom, pessoal? E aí, falando de criptomoeda. Criptomoeda desvalorizou bastante de um período para cá, sofreu muito, mas aí a gente está olhando o que pode ter acontecido, por que o Bitcoin caiu tanto. Gente, o Bitcoin caiu porque estava muito esticado, veio de uma grande puxada de alta, tá? E agora está fazendo um movimento corretivo, é natural, tá? Então é agora que a gente usa esse movimento como oportunidade de compra. Lembrando que as nossas estratégias nós não compramos rompimento de movimento,
nós compramos o início do movimento, nós compramos a acumulação, onde os players estão montando as posições dele. E o Bitcoin não está sendo diferente. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico, tá? Para vocês entenderem, gráfico de Bitcoin, tá? Chegou nessa região aqui dos 80, 82, deu um gatilho de compra, comprou e está voltando. O que isso significa na prática? Significa que ele pode testar essa região aqui onde ele está, na casa dos 86, fazer um gatilho de compra, subir. Ou pode ser que ele venha buscar mais embaixo, na casa dos 74 até 65 mil dólares. Eu não acho que ele chegue até os 65 mil dólares, mas mercado financeiro, tudo pode acontecer. Beleza, pessoal? E o que a gente pode esperar das criptomoedas nesse segmento, tá? Eu vejo o seguinte, vejo Bitcoin como oportunidade, vejo Ethereum, deixa eu botar aqui, ETH, vejo o Ethereum como uma oportunidade, tá? Chegando aqui, deixa eu ajeitar esse gráfico aqui, chegando aqui em regiões interessantes para compra. No caso aqui, Ethereum já bateu nos 79% desta perna de alta, tá? Fez um candle gatilho no gráfico diário, está voltando para fazer novos testes. Pode ser que venha buscar liquidez aqui nessa região, tá bom? E pode ser que venha buscar liquidez aqui nessa região, entre 2.582 e 2.319, tá? Uma outra que eu venho observando também é Solana. Solana, o USDT, fazendo o mesmo movimento. Todas as três estão muito parecidas, tá? Se romper aqui, vai buscar mais regiões aqui embaixo, na casa do 95,59, tá? Mas eu acredito que ela venha parar nessa região aqui do 120, tá? Porque é uma região interessante para compra, na casa do 119,67, alguma coisa do tipo, tá bom? Eu vinha falando de ICP, vamos ver como é que tá ICP agora, caindo, tá? ICP ficou nessa região aqui, nossa, ó, ameaçou que ia continuar subindo, mas continua o movimento de correção. Então, é possível que ele chegue à casa dos 2,99, ou melhor, ajeitar aqui, 3,1, 3 dólares e 1 centavo, já pode ser interessante para ICP, tá? Lembrando que todo o mercado de cripto está passando por esse movimento de correção. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Lembrando que o nosso grupo VIP ainda está com a promoção da Black Friday, tá? Por R$19,90 por mês, você tem acesso aos principais ativos da Bolsa nos melhores pontos. Galera, é menos de R$1 por dia, gente, pelo amor de Deus. Você vai conseguir recuperar esse dinheiro só nas operações que a gente está passando aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, tá? Nós vamos continuar no nosso grupo Free e no nosso grupo VIP com as análises dos ativos, tá bom? Mas o panorama ele vai parar por conta do recesso e por conta dos meus estudos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Se eu não vê-lo mais, vocês não estiverem no nosso grupo, Feliz Natal, um excelente ano novo para vocês, Deus abençoe vocês, tá bom? E até 2026, se Deus quiser. E lembrando que, já estava até esquecendo, lembrando que 2026 teremos várias surpresas para vocês. Eu não vou contar agora, porque é um spoiler muito antecipado, tá? Mas já vou adiantando para vocês que tem muita coisa boa por vir em 2026 aqui no canal Chefe da Bolsa, tá bom? Tudo isso para que você se informe cada vez mais e pare de entrar em operações simplesmente porque está todo mundo entrando, tá? Aqui você vai ter o fundamento técnico mais preciso possível para vocês fazerem as suas análises. Um grande abraço para vocês, peço que vocês curtam o nosso canal, tá? Compartilhe com aquele pessoal
que está aprendendo renda variável, que é muito importante para a gente e para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Valeu, pessoal, um forte abraço, até 2026 e fique com Deus.